Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Versículo de número 10. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 10. Quero louvar a Deus por essa honrosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos esta noite reunidos para louvarmos seu santo nome. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos, pastor vice-presidente, pastor Vitor. Muito obrigado, tá bom? Nos permitir estar aqui esta noite. Todos quanto encontraram, diga glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 10, está escrito: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército em extremo. O 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Você que pode, diga amém. Nós bem sabemos que o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, é uma visão que Deus dá ao profeta, ou melhor, Deus o toma de assalto em espírito e coloca no meio de um vale que representa o estágio em que se encontrava o povo de Israel, ou o povo de Judá. Nós bem sabemos que a história deste povo consiste em oscilações. Era um povo que não tinha uma estabilidade no servir ao Senhor. E isso se dá desde a saída do Egito. Você vai ver que Deus vai levantar Moisés como libertador e vai tirar o povo com mãos fortes do Egito. E você vai ver que ao sair do Egito, eles saem cantando, dizendo que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. Pois Deus acabara de dar um livramento a este povo e o tirar da servidão no Egito. Mas após a saída do Egito, o primeiro obstáculo se opõe à frente dele, quando no meio do trajeto eles se deparam com o mar à sua frente, a saber, o Mar Vermelho. Ao olhar para a direita, o que eles veem são montes. Ao olhar para a esquerda, eles veem monte. Para frente, o mar se opondo, impedindo eles de continuar a caminhada. E atrás, Faraó vem com seus carros e cavaleiros, bufando na finalidade de os matar. Ao invés de clamar ao Deus que há pouco os tirou do Egito com mão forte, eles começam a murmurar, a reclamar, a pressionar o líder, dizendo: nos tirou do Egito para morrer do meio do caminho? Era melhor nós termos ficado lá, era melhor não termos saído de lá. E sendo pressionado pelo povo, Moisés ele vai clamar ao Senhor, e a resposta do Senhor é: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Você conhece a história. Moisés ele toca no mar, o mar se abre, este povo vai passar a pé seco, atravessar o Mar Vermelho, e não obstante a isso, o mar vai se fechar, engolindo Faraó, seus carros e cavaleiros. Do outro lado, eles saem cantando que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Porém, segundo o obstáculo se opõe, eles têm sede, e a água que tem para beber é água amarga. Ao invés de clamar ao Deus que há pouco os tirou do Egito e há pouco abriu o Mar Vermelho para eles passarem a pé seco, eles começam novamente a murmurar, dizendo: era melhor nós termos ficado no Egito. Assim consiste a história do povo de Israel. Mediante aos obstáculos, murmurava. Deus operava um milagre, adorava. Diante do obstáculo, murmurava. E essa inconsistência do povo fez Deus sentenciar eles a uma caminhada que seria de 40 dias, a uma caminhada de 40 anos. E durante todo este período, esse povo esgotou a paciência de Deus de uma tal forma, a ponto de Deus sentenciá-los a morrer no deserto, e só os jovens herdariam a tal terra prometida. Você vai ver que assim é feito. Durante esse período de 40 anos, uma nova geração surge, e essa nova geração que vai alcançar a terra prometida, porém, junto com essa nova geração, está impregnado no DNA deste povo a ingratidão. E você vai ver de forma resumida que dentro da terra prometida, esse povo vai viver uma vida também de oscilação, de dubiedade espiritual, de apostasia, pois estavam adorando a Deus e também a deuses estranhos. Deus ele vai levantar juízes
a fim de endireitar o povo. Porém, isto não mudava a conduta deste povo. Vai passar alguns juízes, vão passar alguns reis. Deus vai usar profetas na finalidade de orientar o povo, endireitar o caminho tortuoso. Porém, o que Deus fala entra por um ouvido e saía por outro. Pois, quando Deus verbalizava com o povo, ao invés do arrependimento, o povo sentia remorso. E há uma diferença de arrependimento e de remorso. Quem sente remorso, sente tristeza por ter sido descoberto, ou por seu pecado ter sido descoberto. Mas quem sente tristeza, ele sente quem se arrepende, na verdade ele sente tristeza pelo pecado cometido. Israel não se arrependia, Israel sentia remorso. E de forma resumida, uma vez que Deus está cansado de falar com este povo, e este povo não ouve o que Deus fala, Deus decide mudar a estratégia de se fazer entender. Pois, à luz da Bíblia, nós compreenderemos pelo menos duas formas de Deus se comunicar com o indivíduo. A primeira forma, ele verbaliza, ele usa os seus profetas. Profetas geralmente vêm nos alertando, nos orientando, a fim de nos levar ao centro da vontade do Senhor. Mas uma vez que nós não ouvimos Deus falar, Deus muda a estratégia de se fazer entender. Israel não estava ouvindo, então Deus vai mudar a forma de se fazer entender. Agora, Deus vai descer a mão na finalidade de fazer o povo compreender que na vida deles o que impera não é a sua própria vontade, e sim a vontade de Deus. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Deus vai dar uma visão ao profeta por nome de Jeremias, dizendo: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E ao descer à casa do oleiro, o oleiro está trabalhando em um projeto, a saber, um vaso. E nós sabemos que o oleiro usa como ferramenta a sua mão. E de repente o que Jeremias está observando é o oleiro trabalhando em um projeto, a saber, um vaso, dando a forma conforme ele quer, dando a espessura do vaso da forma que ele quer, e o tamanho também que ele queria. Mas de repente vai acontecer um acidente no meio do percurso, e o projeto vai se quebrar, o vaso vai se rachar na mão do oleiro. E eu sei que você já sabe disso, mas é preciso ressaltarmos que não é o oleiro que quebra o vaso, e sim o vaso que se quebra na mão do oleiro. Nós perceberemos aqui um atrito de duas vontades, a vontade do oleiro e a vontade do vaso. Eu imagino o oleiro trabalhando e modelando o vaso, dizendo: eu te quero dessa forma, eu te quero desse jeito, te quero dessa espessura, te quero desse tamanho. E de repente na mão do oleiro, o vaso querendo tomar formas que não era para tomar, e o oleiro apertando, dizendo: você não está entendendo, o vaso. Na tua vida o que impera não é o que tu acha, na tua vida não impera aquilo que tu quer, na tua vida não impera as coisas do seu jeito, na tua vida o que impera é a minha vontade. Eu te quero dessa forma. E neste atrito de vontades entre a vontade do vaso e a vontade do oleiro, adivinha? O vaso se quebra. Essa visão que Deus dá a Jeremias tipifica o estágio do povo de Israel. Israel estava tomando caminhos que não era para tomar, e Deus estava mostrando que este povo havia se quebrado na mão deste Deus. E é interessante, porque se quebrou na mão dele, ele não descarta, mas também ele não trabalha com remendo. Na olaria deste oleiro não existe super bonde, não existe tech bonde. Ele não faz emenda e nem dá jeitinho brasileiro. Se quebrou na mão dele, ele leva para o processo a fim de reconstruir novamente. E é interessante, porque quando ocorre isso na olaria, o oleiro tem como estratégia amassar o barro, pisar no barro, mas não na finalidade de ver o barro sofrer, mas a fim de dar liga para reconstruir novamente. Era isso que Deus estava mostrando a Jeremias. Jeremias, Israel é um vaso que se rachou na minha mão, e eu vou os levar para o processo, eu vou os amassar, eu vou os pisar, não porque eu os gosto de ver sofrer, não porque eu gosto de os ver chorar,
Não, mas eu preciso da liga para os fazer chegar aonde eu quero que eles cheguem. Se for preciso fazer chorar, Deus faz. Se for preciso fechar a porta, Ele fecha. Se for preciso tirar a saúde, Ele tira, para nos fazer chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Israel, eles vão entrar em um processo esse que vai se cumprir quando eles foram levados cativo à Babilônia e foram sentenciados a 70 anos de cativeiro. Lá Deus estava os processando, Deus estava os amassando para os reconstruir. E durante este período eles vão ser oprimidos, eles vão ser chacotados. Salmo de número 137, você vai ver os babilônicos caçoando deles, dizendo: vocês não são cantores, vocês não são adoradores, canta para nós, porque agora nós queremos ouvir vocês cantarem. Louvem agora, porque nós queremos ouvir vocês louvarem. E o Salmo de número 137 vai descrever que eles estão em situação de opróbrio, com as suas harpas penduradas no salgueiro, lembrando de Sião, lembrando do tempo que tinham a oportunidade e não aproveitaram, o tempo que podiam entrar no templo e adorar com verdade, não aproveitaram. E agora o que lhes resta é viver um presente cativo do passado, viver o presente lembrando do tempo passado em que não aproveitaram. Enquanto isso, alguém está caçoando, dizendo: vocês não são cantores, vocês não têm um Deus grande, vocês não servem um Deus vivo. Canta para nós agora, porque nós queremos ouvir vocês cantarem dentro dessa situação. Porém, Deus já havia deixado uma palavra a este povo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo 18 e 19: e não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as coisas passadas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Era Deus dizendo: a história de vocês não acabará em opróbrio, a história de vocês não acabará em vergonha. Este processo não é o final da história, este processo é o recomeço que eu projetei para as vossas vidas. Eu não coloquei vocês no processo para viver um presente cativo do passado. Pode ficar tranquilo, porque o Deus que os colocou no processo, Ele já tem uma coisa nova projetada para a tua vida. Eu vim pregar para alguém e dizer que a tua história não acabará em vergonha, a tua história não acabará em opróbrio. Assim diz o Senhor: depois desse processo, já há algo novo preparado e projetado para a tua vida. Tá, passa-se o período de 70 anos, está findando esse período, e Deus vai tomar de assalto o espírito do profeta Ezequiel, vai colocar no meio de um vale cheio de ossos, que também tipifica o estágio do povo de Israel. Porém, na visão que Deus dá a Jeremias, Israel havia se quebrado e haveria de entrar no processo. Já na visão que Deus dá ao profeta Ezequiel, está finalizando o processo. Deus já estava dando liga ao povo, e agora Deus estava prestes a restaurar este povo. Deus coloca Ezequiel no meio do vale, e a pergunta de Deus é: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele olha a situação e está tão precária que ele não ousa opinar. Ele tem pelo menos 37 capítulos de bagagem, de experiências, de ver a mão de Deus agir no mover de Deus, mas a situação era tão precária que ele nem ousa opinar. Ele diz: Senhor, só tu sabe se tem jeito. E aí Deus vai dar uma ordem a ele, dizendo: Ezequiel, então dentro deste vale você irá profetizar segundo a minha palavra. E quando Ezequiel profere dizendo: ossos secos, eu ouvi a palavra do Senhor, nós iremos perceber pelo menos 5 ações de Deus dentro do vale. Eu vou ser muito breve e objetivo. A finalidade desta pregação esta noite não é lhes dizer que Deus irá te tirar do vale. Não, eu não vim com esta finalidade, mas eu vim pregar esta noite que dentro deste vale você irá viver o extraordinário de Deus. É verdade que crente não tem medo de sexta-feira 13, crente não tem medo do diabo, crente não tem medo de feiticeiro e nem de bruxo, mas vai falar de vale para crente. Crente não gosta de ouvir falar de vale.
O vale é o terror dos crentes, mas o vale, ele é inevitável. E eu sei que se eu perguntasse essa noite, quem é que está passando pelo vale, eu estou certo que todos nós levantaríamos a mão, porque o vale é inevitável. E Ezequiel, ele vai profetizar, e você vai ver pelo menos 4 ações de Deus dentro do vale. Mas bem sabemos que todo projeto, ele precisa de uma estrutura. Por exemplo, este templo, ele está de pé porque ele tem uma estrutura que traz sustentabilidade. E não é diferente o corpo humano. A estrutura do corpo humano são os ossos. Então o que Deus está mostrando a Ezequiel é um vale repleto de estruturas corroídas. E é por isso que Israel vivia em oscilação, porque a estrutura estava comprometida. Porém, a primeira ação de Deus dentro do vale é o fortalecimento da estrutura. A primeira ação de Deus no vale é o fortalecimento da estrutura. A finalidade do vale não é nos levar à vergonha. A finalidade do vale não é fazer com que nós sejamos esquecidos por Deus. Deus está lhe dizendo: dentro deste vale, eu estou fortalecendo a tua estrutura. Quem sabe a expectativa do inferno é ver a tua ruína, é ver a tua queda, é ver a tua desistência, ao ver o cenário que você está vivendo. Mas Deus está dizendo que dentro dessa situação adversa, dentro dessa situação que parece insolúvel, Ele está fortalecendo a tua estrutura. Eu vim profetizar que não haverá queda, não haverá desistência. Você não vai retroceder dentro deste cenário que parece insolúvel e sem saída. O Senhor está dizendo: eu estou fortalecendo a tua estrutura. Tá, baseado em que Deus está fortalecendo a estrutura? Você vai ver que o texto descreve que os ossos estavam secos, sequíssimos. Se você pegasse o osso seco, sequíssimo na mão, ele está em formato de osso, mas em estágio de pó. E certamente, se você pegasse na mão, ele iria se desintegrar, desfarelar, pois não tem sustentabilidade para exercer a sua função, ou seja, trazer sustento. Porém, dentro do vale, dentro do cenário adverso, a primeira ação de Deus é o fortalecimento da estrutura. A segunda ação de Deus, após o fortalecimento dos ossos, é que cada osso vai voltar ao seu osso. O cenário do vale era um cenário de bagunça, era um cenário de desordem. Porém, quando a palavra foi liberada, cada osso se juntou ao seu osso. Cada osso se juntou ao seu. Eu não sei como tu deixou a tua casa, mas o Senhor está lhe dizendo esta noite que enquanto você está aqui e a palavra está sendo liberada sobre a tua vida, cada coisa vai voltar ao seu devido lugar. Eu não vim esta noite falar palavras à minha própria cabeça, eu vim liberar a palavra do Senhor. E é verdade, a palavra do profeta pode fazer curva, a palavra do profeta pode voltar vazia, mas esta palavra não. Aonde ela vai, ela surte efeito. Aonde a palavra entra, ela levanta o que está caído. Aonde a palavra entra, ela fortalece aquilo que está fraco. Aonde a palavra entra, a restauração. Eu vim pregar a palavra esta noite, e pautado na palavra, o Senhor está dizendo: eu vou colocar as coisas no seu devido lugar. Os ossos vão voltar, cada osso ao seu osso. Terceira ação de Deus. Está um monte de esqueleto no vale. Se você puder imaginar o cenário comigo. Já houve fortalecimento dos ossos. Cada osso já voltou ao seu osso. Só que os ossos que se juntou ao seu osso formou um monte de esqueleto. Esqueleto esse que um dia teve característica. Teve carne, teve pele, teve nervo, teve cabelo. Mas se encontra descaracterizado. A terceira ação de Deus dentro do vale é a ação de restituição. Quando a palavra foi liberada, você vai ver que vai voltar carne, vai voltar pele, vai voltar nervo, tudo que foi perdido começa agora a voltar.
O Senhor está lhe dizendo: dentro do vale eu vou restituir o que você perdeu no decorrer do caminho. Eu não sei o que você perdeu no decorrer do caminho, mas o Senhor está lhe dizendo esta noite que é noite de restituição. E Deus gosta de trabalhar na contrariedade. Enquanto de fora alguém está olhando dizendo: este vale ela não sobrevive, este vale ele não sobrevive, o Senhor está dizendo: vai sobreviver, porque dentro do vale eu estou forjando, fortalecendo, restituindo e colocando a cada coisa no seu devido lugar. Tá, ele restitui, e após restituir, o que está no vale é um monte de defunto que um dia teve vida. Quarta ação de Deus no vale: ele manda com que o profeta profetize que o vento do Espírito sopre nos quatro cantos do vale. E você vai ver que Ezequiel profetiza, e eu creio, não está escrito, eu creio, que até então Ezequiel profetiza e vê se concretizando conforme ele fala. Ele verbaliza e vê acontecendo conforme ele fala. Isso nos traz um fervor, nos traz uma fé, porque nós vamos falando, e conforme nós vamos falando, nós vamos ver um Deus agir. Isso vai fortalecendo a nossa fé. Porém, quando Ezequiel profetiza que o vento do Espírito sopre nos quatro cantos daquele vale, eu imagino que começa a soprar um vento que levanta uma poeira que Ezequiel não enxerga um palmo à frente do seu nariz. E eu creio, não está escrito, que a sensação de Ezequiel agora é uma sensação de descontrole, porque até então ele profetiza e vê acontecendo conforme ele fala. Porém agora o vento começa a soprar, e a sensação de Ezequiel é uma sensação de descontrole. Porém, quando o vento termina de soprar, e eu creio que quando a poeira começa a baixar, você vai ver que Ezequiel descreve que vai se colocar de pé um exército grande em extremo. E é engraçado, porque na lei da física, todas as vezes que o vento sopra é para levar embora, todas as vezes que o vento sopra é para derrubar, todas as vezes que o vento sopra é para destruir. O vento não sopra para restaurar. Só que Deus, como gosta de trabalhar na contramão da lei da física, quando o vento do Espírito sopra, é para trazer de volta o que se foi. Quando o vento do Espírito sopra, é para restaurar o que está destruído. Quando o vento do Espírito sopra, é para levantar o que se encontra caído. Eu vou ser muito simples e objetivo. Deus está dizendo que dentro desta luta, que dentro desta prova, que dentro deste cenário, Ele está te forjando, te fortalecendo. Ele não vai te tirar do cenário para te dar vitória. Ele vai te dar vitória dentro do cenário improvável. E isso é bíblico. Lucas 7. É dentro da terra da vergonha que Deus ressuscita o filho da viúva. Ele não poderia fazer a mulher sair da cidade para ressuscitar o menino que estava no esquife, mas ele faz questão de parar o cortejo fúnebre na porta da cidade para fazer o milagre dentro da terra da vergonha, porque ele é assim. Ele faz no lugar que é improvável. E a ordem do céu para a tua vida é: aguenta firme dentro deste cenário, porque o Senhor está lhe dizendo: a história não acabará em opróbrio. Eu vou trabalhar dentro do cenário improvável. Foi no vale do Carvalho que Deus evidenciou o nome de Davi. Foi no vale de Gerar que Deus se apresentou como fonte de água viva para Isaac. E é dentro desse vale que você está vivendo que você irá vivenciar o extraordinário de Deus. É verdade que a expectativa do diabo, mediante o cenário que você está vivendo, é ver a queda, ver a ruína, ver a desistência. Mas Deus está dizendo: não haverá queda, não haverá ruína, não haverá desistência. Dentro deste cenário você irá vivenciar aquilo que se chama milagre. Milagre é algo que não se explica. Milagre é algo que é apalpável, mas é inexplicável. E é isso que tu vai viver dentro deste cenário improvável. E você vai ver que após Deus levar Israel ao processo, amassá-los por 70 anos e restaurá-los de dentro para fora, e isso aqui é avivamento, você vai ver que a conduta de Israel foi modificada.
o Senhor está lhe dizendo: aguenta firme, porque dentro desse processo eu estou moldando o teu caráter, eu estou fortalecendo a tua estrutura. Você vai ver que Deus ele usa aprovações a fim de fortalecer a estrutura. E eu já encerro. Você lembra de Jó? Jó ele tinha a estrutura para ter tudo que tinha. Só que Deus quer o abençoar mais. E para o abençoar mais, Deus ele vai permitir Jó ser quebrado, Jó perder tudo, perder os filhos, os amigos dizerem para ele: ó, tu está em pecado, alguma coisa está errada. A mulher dizer: abandona esse teu Deus e morre. Ele passa no processo, ele é moído sendo justo. E para alguém, isso é abandono, isso é Deus virando as costas. Mas no céu, era Deus fortalecendo a estrutura, para Jó vivenciar algo mais extraordinário. O Senhor está lhe dizendo: eu te levei ao processo para fortalecer a tua estrutura, porque eu tenho algo mais excelente para acrescentar na tua vida. Você vai ver que para uma casa a estrutura é uma, para um prédio a estrutura é outra. O Senhor está lhe dizendo: eu estou fortalecendo a estrutura, porque eu quero te levar a um nível mais excelente. Não é vergonha, não é opróbrio, não é esquecimento. Eu estou te preparando para viver coisas maiores. Eu estou te preparando para viver coisas maiores. Deus restaura o povo de Israel, Deus aviva. E após esse processo, o que os derrubava já não os derrubava mais, o que os entristecia já não entristeciam mais, porque Deus havia os restaurado de dentro para fora. Depois desse processo, Deus vai te dar uma estabilidade espiritual, que o que te abatia não vai abater mais, as palavras que te feriam não vai te ferir mais, porque dentro deste processo Deus está fortalecendo a tua vida, Deus está forjando o teu caráter. Feche teus olhos, por favor. O Espírito Santo de Deus, de forma muito simples e objetiva, a tua palavra foi pregada, e nós cremos no poder da tua palavra. Tu conheces cada um de nós que adentrou aqui esta noite, e eu te peço essa noite, Pai, que haja fortalecimento, que haja, Senhor, um renovar da tua parte, Pai, que as coisas que estão fora do lugar, que possa voltar, Senhor, cada coisa ao seu devido lugar. E eu oro mediante a tua palavra. A tua palavra não erra, a tua palavra não falha, a tua palavra não volta vazia. A tua palavra ela é digna de toda aceitação. A tua palavra ela é poderosa. A tua palavra ela surte o efeito para qual ela é mandada, Senhor. É tão verdade que o centurião disse: nem precisa na minha casa, basta só uma palavra. Foi por intermédio de uma palavra que o Senhor ressuscitou a Lázaro. Senhor, a tua palavra ela é poderosa. Nós sairemos daqui esta noite estribado na tua palavra, crendo que o Senhor irá fazer em nosso favor. Nós cremos, Senhor, que este vale, que este cenário que estamos vivendo, Senhor, não é o fim da história, e a história não acabará em vergonha e nem opróbrio. Nós cremos que dentro deste cenário o Senhor está nos preparando para viver coisas maiores. Olha, Pai, em nome de Jesus, fortalece a mente do teu filho, a mente da tua filha, que tem sofrido bombardeio na mente, que tem sofrido, Senhor, uma luta, Senhor, constante na mente. O diabo tem bombardeado, gritado, Senhor, para desistir, para abandonar, para largar, dizendo que não vale a pena. Mas, Senhor, pautado na tua palavra, eu quero profetizar que não haverá desistência, que o teu filho não vai cair, não vai retroceder. A tua palavra vai surtir efeito, vai fortalecer, vai revigorar, vai levantar o que está caído, e o teu nome vai ser glorificado. Eu quero decretar essa noite, pautado na tua palavra, que o diabo perdeu mais uma, ele não terá êxito. Toda ferramenta forjada será quebrada esta noite, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Toda algema que aprisionava, todo bombardeio está sendo repreendido agora pelo poder da palavra. Eu estou certo, Senhor, que sairemos daqui transformados, impactados pelo poder da tua palavra. É que eu te peço certo da vitória, e só quem crê diga amém.